Vamos retornar agora, lembrando que é o meu ponto de vista, as pesquisas que eu fiz, a minha colinha. Então, por isso que eu sempre convido a todos, ao final dos trabalhos, depois das vibrações da Neudes, colocar o que entenderam, se concordam, não concordam, tem um outro ponto de vista. É isso que dá a beleza do nosso estudo. Todos participando. Não tenham vergonha. Posta, escreve, grava um áudio, posta um vídeo se quiserem. O importante é que todos participem. Se tiverem alguma dúvida, coloquem no grupo. Temos irmãos aí que tenho a certeza que tirarão a dúvida de todos nós, né? Que tem grande experiência, militam há muitos anos já no Espiritismo, o seu Laudemir, a Neudes, a Magneide, Irani, o Nando, o Gino, o Antônio Carlos. Tenho certeza que todos terão condições de tirar as nossas dúvidas que tenhamos. Então, por favor, o espaço sempre estará aberto democraticamente para todo mundo colocar seu ponto de vista, sua opinião, ou se tiver alguma dúvida também postar. Teremos um prazer, como eu digo, inenarrável de poder responder. E se a gente não souber a resposta ali na hora, vamos pesquisar, mas sem resposta ninguém vai ficar, né? Então vamos lá, vamos tentar não alongar o vídeo, que é uma coisa que eu não estou conseguindo ultimamente, né? Que eu digo que esse item é um item muito agradável, o ambiente, a atmosfera fica tranquila, serena, e a gente acaba falando mais do que está previsto, né? Mas eu peço desculpa a todos quando exagero no tempo, como na semana que passou. Mas realmente fica às vezes difícil de cortar. Então, para não alongar mais com explicações, vamos lá, né? Vamos aos comentários. Pergunta 507 fala o seguinte: os espíritos protetores pertencem todos à classe dos espíritos superiores? Pode-se encontrar entre os médios? Um pai, por exemplo, pode vir a ser o espírito protetor do seu filho? Meu entendimento: os espíritos protetores pertencem à classe dos espíritos elevados. No entanto, não são iguais na elevação. Quem guia é sempre mais elevado do que o guiado. O mestre deve ter mais conhecimento do que o seu discípulo. A elevação do espírito protetor está de acordo com o tutelado. Quando o espírito volta ao corpo com a missão de ensinar à humanidade, os espíritos que o assistem são de níveis espirituais elevados em relação ao seu tutelado. Por isso, fica fácil de imaginar: se todos têm ou tiveram espírito protetor, o de Jesus não poderia ser nada mais, nada menos do que Deus, né? A quem ele recorria, falava, buscava ajuda e de quem também recebia ordens. E de que as ordens de como deveria proceder, né? Como falado, o protetor tem que ser superior ao tutelado. Nesse caso, quem poderia ser superior a Jesus? Somente seu Criador, Deus, né? Foi o maior acontecimento do planeta a vinda de Jesus para ensinar aos homens, e seus ensinamentos são forças vivas que ficou escrita em todos os cantos do planeta, principalmente na consciência dos espíritos. Imagino que foi um evento assim de uma magnitude, a energia do planeta, quando Jesus chegou. Depois, quando ele começou com os seus discípulos disseminar a sua palavra através dos discípulos, e eles percorrendo todos os cantos do planeta, por mais que tenha acontecido naqueles momentos atrocidades contra Jesus e contra seus discípulos, a egrégora do planeta, com certeza, é uma coisa sublime, né? Nós é que transformamos ela nessa névoa escura, né? Os homens estão cercados de espírito de todas as ordens, e quanto mais eles se elevam por dentro, mais luzes se aproximam deles por fora. Essa é a lei do merecimento. O inverso é igualmente também, né? Quanto menos fazemos, aquelas luzes se afastam e vem aquela névoa, né, escurinha, né? Imagina a família Adams, quando ia chover aquela nuvenzinha escura, aquela nuvem escura, em cima de cada um, é quando nós não estamos com a nossa energia ligada no bem, quando nós deixamos a nossa cerquinha elétrica desprotegida, rompida, então vem aqueles pensamentos ruins, né? Então, todo tem o seu lado bom e seu lado positivo e negativo. Se agirmos bem,
a egrégora do bem estará com nós. Se pensarmos e agirmos ruim, o anjo, nosso guardião, vai tirar uma licencinha, não vai nos abandonar, mas ele vai deixar um pouquinho de lado e falar, meninão ali precisa aprender alguma coisa, né? E sempre eu digo, né, aprendemos pelo amor ou pela dor, mas como somos marrentinhos e teimosos, optamos sempre pela dor, né? Infelizmente. A elevação do espírito tutelar ou mentor de cada ser está de acordo com a elevação deste. Ninguém ficará sem auxílio, mas não pensemos que o anjo é fraco. Ele é superior, sempre será superior ao tutelado, como costumamos dizer em relação às casas de oração, né? Aqui eu entendo que ele tenta e chega à conclusão que somos teimosos, não adianta mais conselhos. Ele fica energizando, mandando boas vibrações, para ao menos não piorar nossa situação. Aqui, se achamos ele fraco, imagina o que ele pensa de nós. Né? Que não, a gente não ouve falar, infelizmente, aquela casa de oração é forte, meu, ele resolve todos os problemas. Primeiro, que casa de oração nenhuma vai resolver o problema de ninguém. Ela vai dar condições para que cada um de nós consigamos alcançar a estabilidade para seguirmos. As nossas provas sempre serão nossas, né? A casa de oração ela vai nos energizar, ela vai nos tranquilizar, vai trazer uma palavra de conforto, uma palavra vai mostrar muitas vezes a virtude que cada um tem. Tem aquele negacionista, né, que sempre acha, puxa, isso só acontece coisa ruim comigo. Não, meu amigo, vamos te ajudar. Mas falar assim, vou entrar lá, vai resolver meu problema, vai me dar os números da Mega Sena, meus amigos, sinto muito em dizer, vocês não vão encontrar isso. Vão encontrar um lugar com energia positiva, com energia do bem e para ajudar ao próximo. Vamos ter trabalhos de assistência, tanto para encarnados quanto desencarnados, mas quando nós aprendermos que a missão é nossa, o caminho é nosso, metade dos problemas que nós criamos estarão resolvidos. Tenhamos a certeza disso. Eis aí a justiça que compreende o amor. Criatura alguma está sem as bênçãos de Deus, mesmo os animais. Tudo é olhado pelo Senhor, que ama tudo e todos, afinal somos uma criação dele. Animais, plantas, o planeta, água, os minerais, tudo tem a proteção divina e bendita, né? E a gente fala ali daqueles irmãos mais atrasadinhos, que eram os índios, né? Irmão Lua, irmão Sol, irmão Água, todos têm a sua proteção. Cada um com a sua forma de entendimento, seu mecanismo. Depois vai evoluindo, vamos descobrindo que todos temos, todos os lugares, todos os seres vivos, animados e inanimados, têm o seu mentor, têm o seu protetor. Porque cada um tem uma finalidade dentro do planeta. Todos têm. É um conjunto preciso, harmonioso. Então, não teríamos vida se não tivéssemos água. Não teríamos vida se não tivéssemos as plantas, o planeta em si. Tudo é criado para uma estabilidade, para que possamos ter condições de seguir em frente. Então, tudo tem o seu anjo, o seu protetor. Não poderia faltar, né? Conselho de Miramês. Apega-te à oração, a qual deves fazer todos os dias. Ela abre caminho para os planos de luz, e por eles verte a água da vida, onde podes te alimentar e compreender a bondade do Criador. Um protetor sendo enviado por Deus constitui um esteio de luz a favor do tutelado. Isso é uma alegria e esperança para os que transitam em um corpo da carne. Aprenda a amar os espíritos tutelares, pois eles sentem igualmente nos corações a gratidão dos seus guiados e merecem o esforço de cada um na melhora espiritual. Bárbaro, né? Então, não deixemos passar as oportunidades, lembrando que sempre um novo dia é uma bendita oportunidade de servir. Nesse caso, podemos até dizer de fazer caridade a nós mesmos, praticando o perdão sincero, do trabalho honesto, do amor, da caridade, da alegria, da compreensão. Aqui, vou abrir só falar um negocinho. Comecem a fazer uns testes. Todo dia que acordar, agradeça. Obrigado, meu Deus, por esse dia. Ou simplesmente falem assim, bom dia a dia. Tenho a certeza que o dia de cada um será muito melhor. Por mais dificuldades, sabemos que as dificuldades são grandes.
Mas, o ombro de cada um de nós está preparado para suportar. Então, aprendamos a também emitir boas energias para que possamos ajudar o nosso mentor a nos ajudar e o dia ser bom. Comecem a fazer uns testes. Falem assim por dia ao acordar. Bom dia a dia. Vai ver. Depois comentem se não é bom. Aqui um sábio alertou. Deve sair a semear em todas as direções que podes andar. Mas vê as sementes que deves escolher. Se ainda não sabes classificá-las, pede ao teu tutelar para te inspirar, que ele, com Jesus, te mostrará o evangelho da vida com os seus conceitos de luz. E como um grande finale para esta questão, ele disse: para que o nosso planeta possa, em breve tempo, se apresentar como o verdadeiro paraíso, onde o amor e a caridade tenham seu espaço. Vamos semear o amor, né? Que belo, né? 508, que fala o seguinte: os espíritos que deixaram a Terra em boas condições podem sempre proteger os que amam e os que lhes sobrevivem. Aqui os sobrevivem os que aqui ficam, né? Uma aguinha sempre é bom, né? Vamos lá, o meu entendimento. Mesmo o espírito que desencarna em boa situação, direi um espírito evoluído, não tem toda a liberdade no mundo dos espíritos. Ele pode desejar voltar em espírito imediatamente para ajudar os que ficaram. Entretanto, nem sempre isso é possível. Em todos os lugares em que o espírito estiver, ele sempre terá seus deveres e obrigações a cumprir. O espírito recém-desencarnado deve ser obediente às leis quando lá chegar, às obrigações e principalmente aos mais experientes. Se falar não, nesse caso, não vamos ser marrentos. Não é não. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que quem assistiu o Nosso Lar, ou está acompanhando a nossa telenovela, vai lembrar com certeza. Por exemplo, lembra uma passagem no Nosso Lar, quando André Luiz queria visitar a sua família? Nem sempre esse espírito, por mais que fosse evoluído ou que esteja evoluído, sempre trabalhou para o bem, mas pode ser que encontre situações que ele ainda não está preparado para vivenciar. Por exemplo, sua esposa com um novo companheiro. Então, tudo tem o seu tempo certo. Quando nós desencarnarmos e querermos vir para cá, tenhamos a consciência. Quando for permitido, viremos. Se for permitido. Se não o for, é porque não devemos fazê-lo. Podemos dizer que precisamos nos adaptar a essa nova situação. Uma readaptação à vida espiritual. Talvez uma readaptação seja o melhor, né? O melhor termo. Hoje não lembramos, graças ao véu do esquecimento, mas imagino que deve até coçar, dar vontade, né? Mostrar para os que aqui ficam que a vida além do túmulo, com certeza, teremos várias curiosidades para mostrar, né? Então, a gente desencarna, por exemplo, fica um amigo, a esposa, o primeiro que desencarnar volta para falar para o outro como é que é a experiência do além-túmulo, né? Como nós temos o véu de esquecimentos, não lembramos, né? Porque isso também pode ser muito doído também, né? Não imaginemos que nós vamos descansar, vamos lá para um lugar cheio de anjinho, nas nuvens, tocando uma harpinha. Como eu já falei, aqui dizem que é férias, lá é trabalho. E não nos esqueçamos que possamos ter, tá? Vamos fazer para não o ter, ou seja, uma passagem breve, rapidinha, só para cumprimentar alguém e sair, mas teremos que passar pelo umbral, não nem por, eu fui tão bonzinho, mas essa veste, ela carrega situações que temos que expurgar. Não existe o purgatório, que nada mais é do que expurgar essa energia que nós temos densa do corpo, que acabamos de sair. Mas essa passagem, com a bendita providência e as nossas atitudes, com certeza será breve, né? Assim esperamos, né? Mas pode ocorrer, e quando ocorre, é porque os benfeitores maiores acharam conveniente
e que era preciso, aqui no caso de uma visita, de você retornar. Seria para um bem maior você retornar, para que ambos, nesse caso, andem para frente, que a vida continue dos dois lados. Não esqueçamos que aqui estamos ainda e temos algo a entregar. Alguns a outros auxiliar, enfim, temos algo a completar no jogo reencarnatório. Mas isso diria que faz parte aos espíritos encarnados, ou desencarnados em muitas oportunidades. Não precisamos saber que tudo está bem, não é? Em várias situações desencarna, a gente não fica com curiosidade. Pô, será que está legal? Será que já está evoluindo? Será que já acordou? É muito comum dentro de nós, né? É a famosa saudade, né? Aqui quando bate a saudade a gente liga, manda um zap, manda uma mensagem, um e-mail, uma carta, sabe-se lá a condição que se tem no momento, mas a gente manda. Por enquanto lá não tem um canal direto, né? E quando a gente recebe a informação que está tudo bem e tal, e muitas vezes a gente recebe, não da própria pessoa, e sim do mentor daquela pessoa, de um amigo, alguém que está junto com ela, naquele momento ela não está em condições de dar mensagem, porque ela está sendo tratada, está recebendo auxílio, e muitas vezes ela vai se desestabilizar novamente. Então, para que isso não ocorra, a gente recebe mensagem de algum espírito amigo da pessoa, nosso, que vai lá, visita, né? Não falam muito dos anjos guardiões, do mentor que está ali do lado, que recebe a pessoa. Então ela passa, às vezes, uma mensagem, um relatório, que a pessoa está bem, está em tratamento, está em evolução, e naquele momento, melhor para os dois, ela não ter a condição de não passar a mensagem, porque ainda ela não está em condição espiritual. Talvez isso possa causar um outro trauma naquele momento. Ela não está evoluída o suficiente para que mande a mensagem para nós, aí venham alguém auxiliar e nos manda. Olha, quando na brincadeira falei em não ser marrento, nesses casos não podemos deixar de lembrar dos nossos irmãos, que nesses casos ainda não esclarecidos, pois o fato de quererem estar juntos. Mas aqui não vamos chamar irmão de menos esclarecidos, vamos deixá-los, vamos chamá-los de bem intencionados. Muitos ao desencarnarem ainda querem ficar próximo aos que aqui ficaram, com a intenção de ajudar. Nesse momento se torna uma forma de obsessão. Já vivenciamos muitos casos de pais que estão preocupados com seus filhos, filhos preocupados com quem deixou, pai, mãe. Cheguei a ter um caso aqui de um espírito que foi numa sessão de desobsessão. Aqui é um causinho bem rápido. Aquele espírito ele estava muito agoniado e ele queria ficar dentro da casa e passar a seus familiares a informação de onde ele guardou algo. Ele guardou algum tesouro, pela conversa, era algo de muitos séculos atrás, mas ele ainda estava com aquele problema, que ele guardou muito bem uma fortuna, um recurso, que os seus familiares não estavam achando. E aquela falta daquele recurso estava trazendo para aqueles familiares problemas alimentares, não estavam conseguindo pagar as contas e nada. Ele guardou tão bem que ele morreu subitamente e ninguém sabia onde ele tinha guardado. E ele estava num desespero tão grande que ele precisava voltar para avisá-los. E ele chegava na casa e ninguém escutava ele. E ele ficava doido com isso, que ninguém o escutava. Por isso que aqui eu chamo de um espírito bem intencionado. Ele voltou para sua casa porque ele ficou preocupado, ele queria passar aquela mensagem. Aí, infelizmente, a gente tem que acalmar e falar, meu amigo, você só vai poder ajudar os seus familiares a hora que você se ajudar, a hora que você se tranquilizar. Né? Então eu chamo aqui de bem intencionado. E também tem o contrário, viu? Peguei um que ele era, eu diria aí, marrento. Ele fala, não vou dar a senha, não vou falar onde está. Eles têm que se virar, eles têm que trabalhar. Dentro da concepção dele, se você pensar bem, eu não acho nem que ele está errado. Ele tinha que deixar os outros, tinham que seguir, tem que seguir a sua vida. Pensemos assim, quem fez os recursos ou a herança, quem desencarnou. Cada um de nós tem que ter a condição, amigão, tem 2 braços aí, 2 pernas, tá bom, vamos trabalhar, vamos fazer. Mas ele aqui não era tão bem intencionado,
porque ele se divertia, entre aspas, com a aflição que todo mundo passava. Sabe-se lá a forma que desencarnou, como cuidavam dele, como estavam preocupados com ele, mas ele falava assim, não vou passar a senha, não vou falar onde está o recurso, não vão ter que trabalhar, vão ter que se virar. Não somos, e nem devemos julgar, não somos juízes de ninguém. Mas não acho que ele estava tão errado não. Mas enfim, eu não vou discutir o que ele estava fazendo. O que nós tínhamos que fazer era tirá-lo da casa, encaminhá-lo para a espiritualidade, para o plano espiritual, para ele seguir em frente. Ele não podia estar lá na casa, independente do que ele estava fazendo, de como ele estava agindo. A função nossa na sessão de desobsessão é realmente tirar o irmão da casa e fazê-lo seguir. Como tem aquele que faz a obsessão, tem aquele também que não está lá para prejudicar, né? Mas acaba alterando a energia da casa. Vamos voltar ao bem-intencionado. Ao que agora ele precisa se preocupar com ele mesmo, que não é uma questão de egoísmo, mas nesse momento a ajuda que ele poderia dar é se afastando, se cuidando, se instruindo, evoluindo. Aí quem sabe um dia poderia ter a permissão de ajudar. Mas naquele momento o melhor a fazer é se afastar. Tenho plena certeza que o que eu pedia deveria doer naquela entidade, mas era preciso pedir para ser retirado. Mesmo aqui só podemos prestar auxílio para alguém se estivermos bem. Se estivermos com ruim, como é que vamos poder dar um conselho e ajudar? Se a gente estiver numa situação com energia baixa, vamos dizer naquele dia lá, dos trabalhos de obsessão, como é que eu posso ajudar? Se nem eu estou conseguindo me ajudar naquele dia. Então nós precisamos estar bem. E esses irmãos precisam entender que eles só vão poder ajudar se eles estiverem bem também, seguindo em frente, né? Mas eu tenho a plena certeza que devia doer em muitos a saída dali. No plano espiritual é a mesma coisa. Senão de anjo, viraremos obsessores, né? Há famílias que insistem com os médios para que ele busque seus parentes, querendo notícia dos mesmos. São os da terra forçando comunicações com os espíritos, o que não se deve fazer. As comunicações espontâneas são as melhores. Deus sabe quem deve ser ouvido, distribui e atende aos pedidos para aqueles cuja necessidade corresponda ao merecimento. Aqui já seriam os trabalhos de psicografia. Por isso, em todos esses trabalhos, eu procuro sempre alertar e dizer. Alertar não, eu procuro sempre pensar da seguinte forma: se nenhuma comunicação chegou, é que porque não está tudo bem, caminhando como se deve caminhar. Em alguns que pedem mensagem ficam tristes ao não receber, mas com essa simplicidade eu sempre procuro passar isso. Se não chegou nenhuma carta é porque está tudo bem. Não tem aquela máxima, né? Notícia ruim chega rápido. Então eu procuro sempre, nos trabalhos que nós tínhamos, até infelizmente vinha a pandemia, muitos pediam, meu amigo, se não chegou, ou se chegou para um outro e não chegou para você, pensa assim, o caso dele era mais urgente do que o meu, graças a Deus está tudo bem. Isso reconforta, porque só vai receber se houver a permissão e se houver algum benefício dentro disso, tenho certeza. Aqui também devemos entender, pelo que já estudamos, até aqui as comunicações dos espíritos não chegam aos encarnados somente por intermédio e diretamente dos médios. Elas aparecerão por um pensamento, sonho. Essas mensagens muitas vezes surgem como respostas para as nossas interrogações. Aqui também vale, infelizmente, duas situações: quando o sonho é bom e quando o sonho não é tão agradável. Mas é também uma forma de comunicação. Mas pela bondade, quando o sonho não é tão bom, na maioria das vezes fica confuso, não lembramos com precisão e acaba caindo no esquecimento. E quando estivermos mais maduros espiritualmente, virá como uma recordação. Nossa, sonhei com isso. Não lembro quando foi, mas sonhei. Aqui, aquele negócio, a gente sonha com um parente que desencarnou, uma mãe, um pai, um irmão, um tio. E você vê no sonho ele alegre, contente, tenha certeza que é uma resposta para a sua pergunta. Com certeza, ele está demonstrando, ele está mostrando em sonho, mensagem, que ele está bem. Não se preocupe, estou bem. Seja feliz também.
Jesus disse, isso aqui eu achei bem bacana, uma máxima: o espírito não se casa, nem se dá em casamento. Um dos ensinamentos dos espíritos que o Cristo veio ao mundo ensinar aos homens o verdadeiro amor sem apego, sem exigências e sem egoísmo, desconhecendo totalmente o orgulho. Depois que o desencarnado se conscientizar da verdade no mundo espiritual, o espírito passa a obedecer a todas as regras para o seu próprio bem, assim como para o bem dos que ficam na terra, esperando o dia de regresso à pátria dos espíritos. Mais um recadinho de Miramês para encerrar essa pergunta. Deveis ir às reuniões espíritas, não para exigir dos espíritos guias notícias dos que partiram, mas para aprenderes com eles uma conduta sadia ante a tua velha vida cheia de tropeços. Procura mudar os costumes incômodos, limpa dos teus caminhos impulsos viciosos e deixa abrir o teu coração para a luz do Cristo, que usa a mesma luz de Deus. Salva-te a ti mesmo, entregando aos braços a caridade, que ela verdadeiramente salva, por despertar o amor nos corações de que a praticam. É um recado e um puxão de orelha, não? Vamos para a última da noite. E eu já vou extrapolar o tempo, me perdoem. A pergunta é a 509, ela fala o seguinte: os homens no estado selvagem ou de inferioridade moral têm igualmente seus espíritos protetores? Nesse caso, esses espíritos são de uma ordem tão elevada quanto aquele dos homens mais avançados? Vou tentar resumir isso aqui para não ficar muito longo e não estourar muito tempo, então vamos lá. Protetor sempre estará mais evoluído com relação ao protegido. Como já falamos, junto a um espírito encarnado altamente evoluído, certamente que a espiritualidade colocará como guia um espírito de maior elevação do que o espírito menos evoluído. Isso ficou bem claro nos estudos anteriores. Sempre será um espírito mais evoluído com relação ao tutelado, que estará junto ao encarnado. Pois imagine, um Chico Xavier, por exemplo. Quem poderia orientá-lo se não fosse um espírito mais elevado que ele? Assim sendo, ele tinha Emmanuel. Como aqui também na resposta anterior. Quem seria o anjo da guarda de Jesus? Qual seria o espírito mais evoluído que ele? Apenas o Criador, Deus. Mais um exemplo, um protetor ou um mentor de um espírito menos evoluído ou menos esclarecido em estado espiritual embrionário e que nessa reencarnação começa a despertar para a realidade, para a verdadeira felicidade, não pode ser igual ou do mesmo nível de um protetor do Chico Xavier. Lembrando que essas posições são conquistadas pela evolução e ninguém evolui da mesma forma. Então temos mentores mais evoluídos que outros, que também terão as suas chances de evoluir, igualmente ao seu par. Né? Nós vamos ter um espírito menos evoluído de mentor do que em relação ao do Gino, tá? Mas eu e o meu mentor temos as mesmas chances de evoluir que o Gino teve com o seu mentor. Então, não precisamos ficar com ciúminho nem mimimi, todos vão ter a mesma chance. Os nossos lares, as nossas cidades são amparadas por algum espírito elevado, na ordem a que pertence tal comunidade. Em todo o universo, todos os indivíduos e agrupamentos, tudo que existe tem o seu responsável, tendo como guia supremo Deus. Aqui aquela frase de Jesus: eu e o Pai somos um. Hoje, nos faz muito sentido com esse estudo, pois devemos evoluir ao ponto de mentores e protegidos se fundirem em um só pensamento. Diria, em uma dupla perfeita. Mesmas ideias, pois a união depende da sintonia entre ambos. Se o protegido esquecer os conselhos do protetor, ele mesmo se isola, até compreender o valor de quem renuncia, mostrando-lhe a vida e induzindo-lhe para o único caminho, o da evolução. Deus não exige do espírito, principalmente como encarnado, o que ele não pode dar. Ele não põe fardos pesados em ombros frágeis. Nós todos estamos cercados de proteção, por ordem do Criador. Basta procurarmos acatar os bons conselhos que chegam aos nossos ouvidos.
Se o protetor é filho de Deus, também o protegido o é. Se o protegido está recebendo assistência hoje, poderá dá-la amanhã, para os que se encontram na retaguarda. A vida é troca de experiência em todas as direções. Por fim, vamos, com o tempo, descobrir o que a vida qual a nós. Perdão, agora estou no final, rebobinando. Por fim, vamos, com o tempo, descobrir o que é a vida e qual a nossa função dela. Com certeza, passaremos a aproveitar muito mais o tempo, né? Quando pararmos de criarmos problemas para nós mesmos. Bom, por hoje, meus amigos, é só isso. Deu mais de 30 minutos, me desculpem, mas, como eu digo, esse tema é muito agradável, a energia fica muito gostosa. Eu te diria o seguinte, é que eu tenho tempo para não extrapolar mais do que eu já extrapolo. Eu ia para frente, ia falar aí pra caramba, que é muito gostoso. Uma aguinha, porque dá uma sede. Meus amigos, ainda estamos separados pela pandemia. Vamos tentar entender o que ela quer mostrar a nós, o que Deus está querendo nos mostrar, né? Nesse momento, temos que ter a sabedoria de não colocar em risco ninguém, por isso que a nossa casa ainda continua fechada, mas virtualmente eu dou um abraço a cada um de vocês, espero encontrá-los todos muito bem, espero encontrar o comentário de cada um após o vídeo da Nildes. Convido a todos a refletir sobre todos esses temas, que é muito belo. Vamos ajudar o nosso anjo guardião. Vamos ser menos marrento, né, seu Laudemir? Como eu gosto de falar que nós somos marrentos. Então, meus amigos, eu deixo um abraço fraternal em cada um de vocês. Um grande beijo no coração de todos. Espero encontrá-los todos novamente na nossa terça-feira de estudos na próxima semana. Fiquem com Deus e tenham uma semana abençoada. Obrigado pela paciência. Oh, eu errando de novo aqui. Hoje, pelo menos, eu não errei espírito, né? Todos eu falei espírito. Então, fiquem com Deus até a próxima semana. Obrigado.